Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Mário Gomes e sou presbítero da igreja, sirvo a Igreja do Senhor em Batalha, no Piauí. Nossa igreja é a Assembleia de Deus. Vamos hoje comentar mais uma lição da nossa revista CPAD e hoje chegamos à lição de número 12, que traz o título A Promessa de Vida Abundante. Uma bênção de Deus, seja bem-vindo você que é novo por aqui. Você que não nos conhece, fique à vontade, aproveite o vídeo e seja abençoado com esta videoaula. A lição de número 12, ela traz a data de 22 de dezembro. Estou aqui com a nossa revista. O nosso texto áureo diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Está lá em João, no capítulo 10, o versículo é o 9 e o 10. Louvado seja Deus. A verdade prática diz: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Essa vida abundante é para quem tem relacionamento. Essa vida abundante é para quem tem comunhão, porque a vida abundante ela transcende a essa vida física, material, né? Ela vai além do que nós vivemos, né? Do que nós podemos ver, palpar, ela vai muito além. A nossa leitura bíblica em classe, ela é no Evangelho de João, capítulo 10, que vai do 7 ao 18. Mas não iremos ler, iremos direto para a nossa introdução, para que possamos ganhar tempo. A nossa introdução, ela diz assim: nesta lição estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus em João 10. Mas eu lhe pergunto, o que seria essa vida abundante conforme João 10? Né? Como definir vida abundante? A vida abundante, ela pode ser definida como uma vida plena, repleta de amor, uma vida repleta de paz, de alegria. Isso é vida abundante. O problema nosso é em esperar uma vida abundante de apenas coisas materiais, coisas que elas têm fim, que elas acabam. Mas a vida abundante vai além disso, né? E esta alegria, ela é proveniente de um relacionamento, conforme nós acabamos de ler aqui na nossa verdade prática, né? De um relacionamento com Deus. É isso que vem, essa alegria, essa paz, esse amor, é proveniente de um relacionamento íntimo com Cristo. Isso transcende a circunstância terrena, né? Conforme nós lemos na nossa verdade prática, relacionamento íntimo com nosso Senhor Jesus Cristo. No Salmo 16, o verso 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude, não é? De alegria, na tua presença, não é? A plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Então, na presença, quando você está na presença, quer dizer que você está se relacionando, quer dizer que você está junto, está próximo. Então, junto, próximo, presença, então há plenitude de alegria. Isso é vida abundante, é alegria com Deus. A plenitude de alegria, amor, paz, tudo isso transcende a essa vida terrena. Até mesmo porque Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 19, o apóstolo Paulo diz: se esperarmos em Cristo ou no Senhor, né, só nesta vida somos mais miseráveis do que todos os homens. Então, isso transcende, vai além da nossa vida terrena, vai muito além. Vai para toda a eternidade essa vida em abundância que Jesus fala em João 10 e 10. Amém? Se você está gostando, não deixe de nos ajudar, né? Dando aí o seu joinha, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando para um amigo, né? Comentando, deixa o seu comentário se você tem vida abundante, deixa o seu comentário se você tem comunhão com Deus, né? Vamos aqui fazer uma interação. Deixa aí o seu comentário.
e seja abençoado com esta palavra. Tópico 1. Jesus, a fonte de vida abundante. E nesse tópico 1, vai falar no primeiro subtópico, a fonte de verdadeira vida. No segundo, a fonte de vida abundante. E no terceiro, a fonte de amor. Eu gostaria de fazer essa leitura e depois comentarmos dentro de João 10:10 sobre o que está dizendo, o que o nosso comentarista escreve aqui na nossa revista. Então eu vou fazer toda a leitura e depois a gente faz um comentário. Primeiro subtópico. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como bom pastor. Esse pastor se relaciona com as suas ovelhas e protege, se dirigindo à frente delas, no caminho para livrá-las do perigo, versos 3 e 4. Além dessa imagem, o pastor, João 10, também apresenta Jesus como a porta das ovelhas, versículo 7. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível e tudo o que a ovelha necessita será encontrada em Deus. Por isso, o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Segundo subtópico, diz assim: nos versículos 8 a 10 de João 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele e a porta e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões, né, e salteadores, que apenas trazem roubo, morte, destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar de morte e vida com abundância. No versículo 10 está dizendo isso. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. Ok, aí vem o terceiro subtópico, que vai do versículo 11 ao 14. Mas vamos para João, no capítulo 10. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. João, no capítulo 10, e o verso 10, porque eu gostaria da gente fazer uma meditação na nossa Bíblia. Primeiro, João 10, aqui em João, no capítulo 10, o Senhor Jesus está falando aos fariseus, né? Então, do verso 1 ao verso 5, o Senhor fala aos fariseus, explicando, né, que ele é a porta do aprisco das ovelhas e tal, aquela coisa toda. Verso 6. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Ou seja, Jesus está falando, eu sou a porta do aprisco, eu sou o pastor das ovelhas, mas eles não compreenderam nada, né? Aí no verso 7, diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Né? Todo quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Então, o que Jesus está dizendo? Ele é a porta, e quem veio antes dele? É ladrão, é salteador. Então, Jesus está falando de quem? Jesus aqui está falando, se tratando do Antigo Testamento, está falando daqueles profetas que vieram no nome dele, mas não tinha autorização, né, com o nome dele para falar, falar sobre salvação, tal. Eles não tinham autorização. Tinha falsos profetas naquela época. Na época de Cristo, ali tinham os fariseus e os saduceus, que também são considerados como os falsos profetas. Então, é disso que Cristo está falando. Os que vieram antes de mim, eles são mercenários. Eles querem tirar das ovelhas, eles querem matar as ovelhas, eles querem tirar aproveito das ovelhas. Portanto, no verso 9 ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá, achará pastagem. Então veja só,
O que é que Cristo está falando aqui? Que ele é a porta. Porque dentro da cultura desse povo, na época de Cristo, eles saíam para olhar as ovelhas e chegavam em certo ponto, faziam um pequeno aprisco, guardavam elas, e o próprio pastor, o cuidador, né, ou o dono das ovelhas, ele se colocava, se posicionava na porta, na entrada do aprisco, cuidando das ovelhas. Por isso ele diz, eu sou a porta. Porque ele fica na porta guardando, ele é quem faz ali a proteção. Então, se alguém entrar por ele, será salvo. E vem a promessa de salvação nas suas palavras dentro da parábola dele. Ó, entrará, sairá e achará pastagem. Quando ele diz entrará e sairá, ele está falando de liberdade. Todo aquele que entra e sai fala de liberdade e achará pastagem. Ele é a porta, entrou por ele, recebe a sua salvação, recebe a sua libertação, porque entrar e sair fala de liberdade. Quando a pessoa entra pelo caminho de Cristo, ela automaticamente se liberta, porque o Evangelho é poder de Deus. Isso traz liberdade à pessoa, liberdade de vício, de tudo que aprisiona ele nas prisões, não é, espirituais, e tudo que tem aprisionado ele. Ele é liberto, porque ele diz, entrará e sairá. Ele diz, e achará pastagem. Aqui nós podemos entender, pastagem é alimento, é cuidados. Pastagem são cuidados básicos, comida, vestimenta, proteção, saúde, casa. Isso é alimento, pastagem, são necessidades básicas. E também o alimento da palavra que Cristo alimenta com o seu evangelho, com a sua palavra. Amém? O verso 10 diz, o ladrão vem somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando o Senhor ele faz aqui a menção do ladrão, quando Jesus faz a menção do ladrão, ele não está fazendo menção de Satanás, como o nosso comentarista colocou, e não está errado, é uma aplicação que ele está fazendo, onde ele diz que pode ser feito um contraste, né? Porque ele diz, o diabo, nosso adversário, busca destruir nossa vida e o plano de Deus para nós. Só que o verso 10, quando ele diz o ladrão, ele não está falando de Satanás. Jesus nunca falou de Satanás aqui. Jesus está falando de falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores, falsa liderança. É disso que ele está falando. Porque ele diz, os que vieram antes de mim. Aí depois ele diz, o ladrão veio somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida em abundância. Quantos ladrões tem aí hoje nos púlpitos ensinando? Quantos ladrões, falsos profetas, falsos ensinadores, usando a palavra de Deus para sugar das ovelhas? É isso que Jesus está falando. Os que vieram antes deles, os saduceus e os fariseus, impunham muitas coisas, né, sobre o povo, né, muito peso sobre o ombro do povo. Façam isso, façam aquilo, não pode isso, não pode aquilo, tragam isso, me dê isso. Não. Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Entrará e sairá. Em Cristo é liberdade. Em Cristo não é peso nas costas, não é carga. Né? Em Cristo meu fardo é leve, meu jugo é suave. Em Cristo é assim. Mas os fariseus na época de Cristo não eram assim. E Cristo sempre repreende com muita veemência aqueles homens. Então, o que ele está dizendo? O ladrão não é pastor, não é o Satanás, não é o diabo. Não, o ladrão aqui são falsos pastores, são falsos mestres, falsas lideranças, falsos ensinadores, pessoas que usam da palavra para se beneficiar. Esses são os ladrões. E hoje nós estamos cheio de ladrões, roubando, sugando das ovelhas de Cristo. Amém? Se porventura nós fôssemos fazer aqui menção de Satanás, nós teríamos que usar o versículo 12. O versículo 12, veja só. O mercenário que não é pastor, viu? O mercenário que não é pastor. O que é mercenário? É aquele que trabalha por dinheiro. Ele só faz por dinheiro, ele topa qualquer coisa por dinheiro. Faça isso, você vai me pagar quanto? Esse é mercenário. Quanto você me dá para fazer isso? Mercenário. Então ele diz, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu? Vir o lobo, abandona a ovelha e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então se eu for fazer menção de Satanás, eu devo usar o verso 12. No caso do lobo, a figura do lobo,
que vem para destruir, dilacerar a ovelha. E aí aquele que é o pastor, que tinha que cuidar, que guardar, que dá o respaldo dentro da palavra para a ovelha, ele foge e deixa o lobo atacar e matar a ovelha. Portanto, o ladrão não é o diabo. O ladrão são falsos mestres. Amém? O subtópico 3 fala a fonte de amor. Verso 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger, cuida. Ele as conhece bem, né? As ovelhas também os conhecem. No verso 14, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, as ovelhas conhecem o pastor conhece as ovelhas e há uma comunhão entre pastor e ovelha. Há uma boa convivência, há um bem-estar muito agradável entre esses dois. Amém? Nos ajude, dê aquele joinha, se inscreva e seja abençoado. Compartilhe para alguém e comente aí o que você está achando dos nossos comentários. Simples, né? Mas eu acredito que tem também ajudado alguém. O tópico 2, a vida abundante, o conceito de vida abundante. Deixa eu fazer a leitura, diz assim: mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus, por meio de Jesus, o nosso pastor podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João 10:10. Sabemos que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Certo? Então, para isso nós podemos usar o texto de Hebreus 4:12, que diz: portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Por que este versículo? Porque este versículo fala da necessidade humana, né, que é a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, e todo ser humano ele tem a necessidade da palavra, a necessidade do evangelho, porque é o evangelho que vai mudar a vida do ser humano, né, a vida do homem, é o evangelho do Senhor, porque Paulo diz: o evangelho é poder de Deus. Como também o nosso comentarista fez menção de preenchermos todas as esferas do corpo, alma e espírito. E aqui nós sabemos que o escritor aos Hebreus, quando ele faz uso da palavra, ele diz que ela é como uma espada de 2 gumes, que ela corta e vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula. Então aqui ele faz também menção de corpo, alma e espírito. Amém? Podemos usar também Isaías no capítulo 55, o versículo de número 11. Né? Pega essa referência que diz assim: assim será a minha palavra, que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, o que me dá prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra de Deus, ela não volta vazio, ela sempre alcança o seu objetivo. Se a palavra foi enviada a você, você tem promessa, você tem palavra, ou você, através da fé, faz uso da palavra na sua vida, ela não volta vazia, porque Deus é fiel para cumprir. Como diz também a nossa revista, veja, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Se você já tomou posse das promessas, fiel é o que prometeu. Amém? Concluir essa leitura, diz assim: trata-se de uma nova vida integral. Quando digo vida integral, corpo, alma e espírito. É uma vida integral em Cristo, em que tudo se fez novo e se torna em autêntica novidade de vida. Aí a revista tem a referência de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Maravilha! Vamos então para o nosso segundo subtópico, que traz como título: a vida abundante também influencia a família. Veja só, no episódio bíblico
Na ocasião da libertação de Paulo e Silas na prisão, o carcereiro, apavorado, perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo, de modo que o apóstolo Paulo respondeu, Atos 16 e o versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa foi a resposta de Paulo. Então, aquele que está em Cristo, as bênçãos, não é, que vem a ele, a abundância dessas bênçãos, também ela acaba atingindo os demais que estão à sua volta. Uma pessoa abençoada, quem está à sua volta acaba também sendo abençoado, como também pode ser ao contrário, aquela pessoa problemática, aquela pessoa que sempre se envolve em coisas erradas, quem está à sua volta, como pai, mãe, irmãos, acaba também sofrendo muito. Por isso eu lhe digo, seja uma bênção para a sua família. Seja uma bênção na sua família. Seja obediente à palavra, viva a palavra, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de comunhão, que com certeza os seus familiares, seja pai, filho ou irmão, também serão abençoados juntamente com você. Olha, a salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente toda a sua casa. E não se resumiria apenas ao livramento físico, porque ele estava com medo da morte, por causa do que aconteceu na prisão, mas lembre-se que todas as bênçãos, ainda mais uma vida em abundância, ela transcende ao material, transcende ao terreno, ao físico. E nós podemos observar que não é só no físico, que Jesus Cristo, todas as vezes que ele ia realizar algum milagre, alguma cura física, sempre Jesus ele olhava para o interno. Quando era algo físico, algo externo, mas primeiro ele ia para o interno. Primeiro ele ia para a alma, primeiro ele ia para o espírito. Nós podemos ver isso no paralítico de Cafarnaum, por exemplo, que está lá em Marcos, no capítulo 2, verso 5, onde ele diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas, me diga, eles foram atrás de perdão de pecado? O paralítico e seus amigos foram atrás de perdão de pecado? Não, foram atrás de uma cura física. Mas Jesus, antes do externo, ele cura o interno. Os teus pecados estão perdoados. Foi o que Jesus falou, ao paralítico de Cafarnaum, como também a mulher do fluxo de sangue. Quando ela toca, ela diz, se eu ao menos tocar nas suas vestes. E aqui eu posso trazer uma ideia de que aquela mulher, ela conhecia as profecias, como por exemplo a profecia de Malaquias no capítulo 4, de Malaquias, aonde Malaquias profetiza que o sol da justiça viria trazendo cura, salvação em suas vestes, em suas orlas. Eu acredito que essa mulher conhecia essa profecia. E pela fé ela disse, se eu ao menos tocar nas vestes de Cristo, eu serei curada. E quando ela toca, que ele diz, opa, para aí, espera aí. Alguém me tocou. E logo alguém diz, Senhor, a multidão te oprime, te espreme. Tu pergunta quem te tocou, mas veja só, aí Jesus, é porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Isso é fé. Que fé, irmão, que fé. E se ela conhecesse a profecia, como você e eu conhecemos, ela tomou posse. Ela disse, não, essa aqui é para mim. E eu preciso só chegar perto dele, vou vencer a multidão. Pá, foi lá e venceu, tocou nele. E o que ele diz? Quando ele olha para ela, o que ele diz? Filha, a tua fé te salvou. Ela queria ser curada fisicamente, mas ele já olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, e tem outros, como o cego de Jericó e outros demais. Então, Jesus sempre trabalha no integral do homem, curando corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Ele trabalha no integral. Ele não faz nada pelas metades. Amém? Vamos para frente. Ponto 3. Título do ponto 3. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Aqui tem várias referências e eu gostaria de ficar com essas referências que aqui tem. Diz assim,
Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. E aí nós temos a referência de João 14, 27, que diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Né? Ele não dá. Qual que é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá é uma paz passageira. As pessoas procuram ter uma paz em uma roda de amigo, em uma festa, aquele momento ali de confraternização, de bebida, de churrasco, né? E acha que tudo está em paz e é iludido achando que está em paz, mas não está. Porque logo ele vai sentir necessidade de alguma coisa, falta de outra coisa, e vai tirando a paz dele, vai ficando ansioso, porque não é a paz de Cristo. É a paz que o mundo dá, aquilo que o mundo pode oferecer. O que o mundo pode oferecer como paz é essa circunstância de festa, de outras coisas, de trabalho. Eu estou com o meu trabalho, a minha casa está boa, a minha família, a gente está bem. Mas são algo passageiro, porque é uma paz que necessita de circunstância, de tudo à sua volta e bem. E a paz que o Cristo dá não é ausência de conflitos, não é ausência de guerra. A paz, ela é interior. Nós temos também Romanos no capítulo 5, o versículo 1, que diz: justificado mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, fomos justificados, né? A palavra de Deus gerou fé no nosso coração, né? E nós tivemos fé em Cristo Jesus, e isso vivificou o nosso espírito, que religou a Deus, né? E nós temos agora paz com Deus novamente, porque essa paz foi cortada um dia, mas em Cristo, pela fé em Cristo, essa paz retornou ao nosso coração, nosso interior. A prática do amor, João 13, 34 e 35. Olha, amor é vida em abundante, exercer o amor é abundância, isso é proveniente das bênçãos do Senhor, é o amor, é uma das bênçãos do Senhor, é um amor. E lá em João capítulo 13, no versículo 34, ele diz que nós devemos amar o próximo como ele nos amou. Em outras passagens ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas lá em João, no capítulo 13, agora ele muda o verso, ele vai dizer que eu devo amar o próximo como ele me amou. E aí pesou demais. Aí agora eu vou lhe falar. Porque como foi que Cristo me amou? Foi dando a vida por mim. Foi dando a vida por você. Foi assim que ele nos amou. Então, aí no verso 35, aí ele vai dizer: nisto reconhecerão que sois meus discípulos. Nisto que? Quando amar o próximo, quando viver em paz, viver em comunhão com o próximo, aí as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo. Ou seja, o amor em Cristo e exercer o amor ao próximo, isso é uma prova, é uma evidência de ser discípulo de Cristo. São as palavras de Jesus. João capítulo 13, verso 35, 34 e 35. Então nós precisamos exercer o amor para que as pessoas possam reconhecer que de fato somos discípulos de Jesus. A vida em unidade. Aí nós temos Salmo 133. A vida em unidade, nós temos também Gálatas no capítulo 5. Deixa eu abrir aqui em Gálatas no capítulo 5. E o versículo 13. Gálatas capítulo 5, verso 13. Que diz assim, olha. 5 e 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então veja só, aqui nesse texto, o que o Senhor diz? Aliás, o que o apóstolo Paulo diz? Porque vós, irmão, foste chamados à liberdade. Nós somos livres. Lembra
de entrar e sair, falando de liberdade, eu sou o caminho, entrar por mim vai achar salvação, vai ter salvação, você vai entrar e sair, fala de liberdade. Então aqui o apóstolo Paulo afirma as palavras de Cristo, porque vós fostes chamados à liberdade. Mas aí ele fala, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Essa liberdade, irmão, que nós temos, é a liberdade de escolha, de escolher. Você escolhe pecar ou não, você não é escravo da bebida, você não é escravo da droga, não é escravo da prostituição. Por quê? Porque você é livre em Cristo, você tem o poder em Cristo de dizer, eu não quero. Não quer por quê? Porque eu sou crente? Não. Porque eu sou salvo. Isso aí não é coisa de salvo, não. Eu sou livre disso aí. Aí ele diz, olha, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, nesse caso já não é liberdade, é uma libertinagem. Você já vai pecar. É tão livre que vai pecar. Você não é livre para pecar. Você é livre em Cristo para dizer não ao pecado. Ok? E aí ele diz, se porém vocês se mordem e devorais uns aos outros, vocês não vão ser mutuamente destruídos, ou seja, vivam em paz, vivam em comunhão, como o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então vamos viver unidos, né? Vida em unidade. Olha, em João 17, nós precisamos de ser unidos, precisamos de união, de ser um. Como Cristo e o Pai é, como diz a música do Fernandinho. Olha só, em João 17, Jesus diz, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Ou seja, nós queremos pregar o Evangelho, queremos que haja convenção, mas a igreja está se espetando, está lutando contra ela entre si, brigando entre si. Enquanto Jesus diz, Pai, que eles sejam um. Assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Como que nós vamos pregar um evangelho e mostrar para o mundo que Deus enviou Cristo para morrer por nós, para nos dar a salvação, sendo que a igreja não está sendo uma em Cristo? A igreja está toda dividida. Vá para a internet, está todo mundo brigando. Não, não é assim não. Essa não é a igreja de Cristo. Isso não é evidência de salvação. Sejamos um em Cristo, para que o mundo creia que o Senhor o enviou para nos dar salvação. Tópico 3. Vamos passar para o tópico 3, senão eu fico falando aqui e o vídeo fica muito grande. Tópico 3. O que identifica a vida abundante? A alegria do Senhor. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre, se alegrem sempre, né? Se confraternizem, tenham uma vida abundante em alegria uns com os outros, né? Fazendo uso do amor em Cristo. No Antigo Testamento, Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5 e 22. Como fruto do Espírito, né? Como um fruto do Espírito, Gálatas 5 e 22. Fala amor, fala alegria, bondade. Então são aqueles que têm relacionamento com Deus, eles usufruem disso aí. Em Provérbio, o sábio diz que a alegria é o quê? Um coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz cessar os ossos. Provérbio 17 e o 22. Ou seja, a alegria é um bom remédio, remédio para os ossos. A tristeza faz secar os ossos. Que coisa, né? Mas veja no capítulo 15 de Provérbio, no verso 13, diz que o coração alegre, ele faz o quê? Coração alegre aformoseia o rosto. É por isso que fica fácil de você identificar uma pessoa que anda triste, que está amargurada. Tem pessoas que têm uma percepção muito aguçada. Ele olha para o outro e fala, fulano não está bem. Por quê? Porque o interior dele não está bem e o rosto dele fala. Os traços do rosto falam, o olhar fala. Então acaba denunciando a pessoa. Eu não sou muito de observar e ver, fulano não está bem só pelo olhar, só pela feição, a não ser quando é aquele que anda chupando limão mesmo, né? Aí dá pra gente saber.
mas tem gente que tem uma percepção muito assim aguçada e ele acaba olhando e vendo. Por isso o sábio Salomão diz em Provérbio 15:13 que um coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. Aí ele fica com o espírito abatido, deprimido, né? Fica para baixo, angustiado, e você chega perto e fala: meu Deus, essa pessoa aí está totalmente assim destruído por dentro, né? Olha, essa virtude mostra que estamos bem, em paz, cheio de vigor. Isso é vida abundante. Qual é essa virtude? A alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós podemos observar também quando nós estamos mal com Deus, né? Não estamos bem com Deus, esta alegria ela dá lugar ao quê? À tristeza, né? Dá lugar a um vazio muito grande dentro da gente. E esse vazio ele só pode ser preenchido com o Espírito Santo, através da palavra. E a gente vê isso lá no Salmo 51. Quando Davi ele sente uma profunda angústia, tristeza, quando o pecado dele é lançado no seu rosto. Quando o profeta chega e lança o pecado de Davi no rosto dele, ele fica abatido, ele fica mal, ele fica deprimido. A gente pode ver isso lá no versículo 10 ao 13. Diz assim, olha, vamos fazer essa leitura. Veja só, o que Davi diz quando o pecado dele é lançado no rosto, ele sente tristeza, a alegria vai embora, porque ele estava ali todo conformado, que não aconteceu nada, mas de repente, olha só, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque ele já estava sentindo que ele estava com um coração impuro pelo que ele fez e ainda estava se sentindo bem, tranquilo no reino, mas aí quando o pecado é lançado no seu rosto, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, ou seja, um espírito voluntário. Renova dentro de mim, Senhor, aquilo que eu era antes, renova de novo, eu preciso disso. Então Davi se preocupa, verso 11, não me repulse da tua presença, ou seja, não me tire da tua presença. Eu preciso estar diante do Senhor, eu preciso de comunhão, eu preciso de intimidade, é o que Davi está dizendo. Ó, nem retire de mim o teu espírito. Não me tire da tua presença e nem tire de mim o teu espírito. Não faça isso, porque se o espírito sai, é aí que abre aquele vazio e as pessoas começam a buscar coisa para preencher um lugar que é do Espírito Santo. Aí ele diz no verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, ele está, meu irmão, aqui ele está destruído por dentro. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Me ajuda, Senhor. Não me tire da tua presença, não me tire o teu espírito, devolve a minha alegria da tua salvação. Aí, irmãos, quando isso acontece, aí Davi diz, então, ou seja, quando isso acontecer, quando eu estiver na sua presença de novo, quando o teu Santo Espírito não for retirado, ele continuará em mim, a alegria da tua salvação for devolvida a mim, ele diz, então, ensinarei aos transgressores, e os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ele vai ter prazer em falar de Deus para as pessoas, porque aquilo que é bom, a gente quer passar para os outros, a gente quer fazer propaganda daquilo que é bom. Né? Você gostou de algo, é bom? Opa! Então, se você está gostando desse vídeo, mande para alguém. Está sendo bom? Está sendo abençoado? Então, mande para alguém. Abençoe alguém. Amém? Glória a Deus. Então, a vida com Cristo, ela é incomparável. Ela é incomparável. Segundo ponto, gratidão por tudo. Gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo o que acontece em nossa vida. Na verdade, na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graça por tudo o que Deus tem feito de bom por nós. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e 18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Qual é a vontade de Deus? Que eu seja agradecido. Em tudo dai graça. Não é dar graça por uma tragédia, não é isso. É ser agradecido, é entender que o Senhor está ao teu lado.
Por isso, em tudo dai graça. Efésios 5:20, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que demonstrar gratidão, né, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Né? Isso é reconhecer Deus. Isso é reconhecer Deus em todo o tempo, é reconhecer a sua soberania, é reconhecer os seus cuidados, é saber que você pode ter esperança e confiar que você tem um Deus que cuida e guarda e te dá alegria, né? E você precisa ser grato a Ele. Olha, que maravilha, respirar. Quem pode nos dar isso? Obrigado, Senhor, pela respiração. Obrigado, Senhor, né, pelo fôlego de vida. Amanhecer o dia, olhar para o sol e falar, Senhor, muito obrigado por este sol que nos clareia, nos ilumina, traz vida às plantas, a todos nós. Quem vive sem o sol? O vento, o ar que nos refresca. Obrigado, Senhor. A saúde, a paz, o seu filho, o seu pai, né? E o principal, a salvação que tem, a alegria da salvação que você tem. Obrigado, Senhor. Obrigado, muito obrigado. Sejamos gratos a Deus. Então, gratidão com expressão, a gratidão é uma expressão de fé, é uma expressão de adoração. A gratidão é uma expressão de fé, que você tem um cuidador, um mantenedor. A gratidão é uma expressão de um adorador. De um adorador. Hebreus capítulo 13, o versículo 15 de Hebreus diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Ofereça sacrifícios de louvor, ofertas de louvor e adoração e gratidão ao Senhor. Amém? Então a gratidão em Cristo, ela transcende ao material, né? A gratidão, ela transcende a essa vida que vai passar, a essa vida perecível, essa vida que logo ela vai como fumaça, como um vapor, como diz a palavra de Deus. O que é a sua vida? Se não passa de um vapor que logo desvanece. Né? Então ela transcende ao material, a nossa vida em Cristo transcende ao material. Então em Cristo nós temos motivos eternos para agradecer. Só em Cristo que nós temos motivos eternos para agradecer a Ele. Efésios, no capítulo 1 e o versículo 13, 3, Efésios 1 e 3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, as bênçãos do Senhor, ela transcende a essa vida material. Amém? E para a gente encerrar, vida no Espírito, vida de oração. Olha, na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Né? Romanos 8, versos 5 a 11. Inclinado para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Se você alimenta o Espírito, o seu Espírito se fortalece. Se você alimenta a carne se fortalece. E nessa guerra interna que nós temos espiritual, quem é que vai vencer? É aquele que está sendo alimentado mais. Então eu preciso alimentar o meu espírito. Então é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17. Aliás, 5,19. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mas, uma vez o apóstolo Paulo nos exorta, orai sem cessar. Em todo tempo precisamos reconhecer que na rotina da vida devemos ter sempre uma ocasião para orar. Quer em casa, quer no trabalho, ao acordar, ao deitar, o apóstolo continua a nos exortar. Perseverai em oração. Colossenses capítulo 4, verso 2. Perseverar em oração. Então eu posso orar em casa, eu posso orar em qualquer lugar. O certo é que eu tenho que manter e ter uma vida de oração. Eu poderia orar em casa,
mas eu sempre acordo e vou à igreja para orar pela manhã. Nós temos oração das 6 às 6h30, então eu saio da minha casa e vou lá na igreja orar. Por que eu não oro em casa? Eu oro, mas eu gosto mais de ir lá, porque lá a gente vai no propósito de orar, de ajoelhar, orar, cumprir um horário. Em casa, às vezes a gente ora 5 minutinhos, 2 minutinhos, já sai, levanta ou alguma coisa, alguma distração. Por isso lá na igreja eu acho melhor, né? Então, a não ser que você seja muito disciplinado, né? Fecha o quarto, tranca a porta e tire ali momentos de oração. Aqui vai ser um devocional de 30 minutos. Né? Eu vou aqui cantar um hino, vou ler uma palavra, vou tirar uns 15 minutos de oração. Tudo bem, mas quando não há essa disciplina, o bom local é a igreja. Amém, meus queridos? Vamos manter uma vida de oração, uma vida de paz, uma vida alegre, né? Vamos ter essa vida abundância, não esperando em Cristo só nessa vida, porque não somos miseráveis. Aquele que espera em Cristo só nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Então Deus lhe abençoe, né? Deus lhe guarde e que você tenha uma vida abundante em Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.